E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Começando obviamente com o clássico do próximo sábado, 4h30 da tarde, que vai decidir aí o Campeonato Mineiro dessa temporada. Jogo único, ninguém tem vantagem, se empatar a definição vai para pênaltis. E nessa quarta-feira aconteceu a reunião técnica, né, com representantes dos dois clubes, das autoridades e tudo mais. Ficaram definidas algumas questões, como a carga de ingressos para cada clube, né, um pouquinho mais de 27 mil para Cruzeiro, um pouquinho mais de 27 mil ingressos também para o Atlético. As vendas começaram nessa tarde de quarta-feira, eu vou deixar aqui na descrição o link, tá? Para quem tiver interesse em entrar nessa fila virtual, porque tem muita gente querendo comprar até agora. E está definido também que teremos um árbitro mineiro, provavelmente será Felipe Fernandes de Lima, que se pudesse apitava com uma melancia na cabeça. Talvez no momento que você está assistindo esse vídeo já foi confirmado que vai ser esse realmente o árbitro da decisão, mas no momento que eu tô gravando, isso ainda não é oficial, tá? Convenhamos que nenhum outro árbitro que aparecesse aí da Federação Mineira traria pra gente também qualquer tipo de segurança ou garantia de uma arbitragem isenta, até quando a gente considera a coisa ridícula que foi esse Campeonato Mineiro. Mas vamos torcer para seja quem for, né? Provavelmente vai ser esse cidadão aí que realmente é aparecido, vários jogadores já se queixaram dele ser extremamente arrogante e tudo mais. Ano passado, na final entre América e Atlético, ele claramente prejudicou o América também, mas enfim, gente, vamos torcer para que o juiz não seja o protagonista, né? Para que os jogadores resolvam a coisa dentro de campo e que a gente vença. Um outro detalhe do clássico é que, por ter a melhor campanha, o Atlético que escolheu aí qual será o vestiário ocupado por eles na partida, né? E quando a gente assiste o jogo ali pela TV, digamos assim, o Atlético vai ficar com as cabines do lado direito, né? Com aquele vestiário que fica mais perto da torcida do Cruzeiro. Tradicionalmente não era assim, né? Normalmente ficava o Cruzeiro ali no vestiário do lado direito, o Atlético Mineiro no vestiário do lado esquerdo, pela posição que as torcidas naturalmente sempre ocuparam no clássico, dividido 50-50. Mas isso é uma das coisas que mudaram e assim, as pessoas podem até dizer, não, esse é o vestiário do mandante, mas na prática é só para poder encher o saco do Bandeira, né? Porque o Bandeira corre ali daquele lado direito, então é para isso mesmo, para ficar barulhando, enchendo a porra da paciência do Bandeira, como se o Atlético precisasse disso, né? Como se a federação toda já não tivesse aí culiado todo mundo junto, organizando esse campeonato para que tudo acontecesse exatamente como o Atlético queria. Talvez a notícia que mais repercutiu é que teremos um show do grupo de pagode Pixote antes da partida e também uma palhinha durante o intervalo. Segundo a Federação Mineira, isso é para que os torcedores entrem no jogo mais cedo, evitando aglomerações nas catracas, confusões, coisas do tipo. Confesso que não sou o maior adepto do estilo musical, muito menos do grupo Pixote aí, mas não vejo nada de errado nesse tipo de medida. Acho que inclusive tem muita gente que gosta e pode ser que alguns torcedores realmente entrem um pouco antes no jogo para poder acompanhar aí o campeoníssimo Dodô e os seus comparsas, né, inspirando casais aí. Quem sabe não sai mais gente apaixonada lá do jogo, né? É melhor o povo sair amando do que sair se matando. E o Cruzeiro entrou no Tribunal da Federação Mineira de Futebol com o pedido de efeito suspensivo para o treinador Paulo Pessolano participar da decisão do estadual. Esse pedido será julgado até sexta-feira e, se não for concedido, o auxiliar Martim Varini mais uma vez vai comandar o time. E aí vamos aguardar o que o tribunal define no final das contas, né? Se o Pessolano poderá estar à beira do campo ou não. Tomara que esteja, né? Convenhamos que é um personagem importante aí nessa reestruturação do Cruzeiro e que já ficou fora do outro clássico por uma suspensão também, né? Por acúmulo de cartões, foi expulso contra o Vila Nova, enfim. Mas eu sempre gosto de lembrar que o trabalho do treinador não é ele ficar gritando ali na beirada do campo, tá? Não é isso que vai fazer o time ganhar ou perder partida. O trabalho do treinador é aquele que a gente não vê. É o que ele faz durante a semana, o que ele monta do time, os esquemas táticos, a orientação, a forma como os caras trabalham,
zero, né? Porque não adianta nada o cara ter boas ideias se ele não souber aplicar. Até o momento o Pessolano está se mostrando sim, um ótimo treinador, está fazendo um bom trabalho. Tomara que ele tome decisões inspiradas no clássico para que o Cruzeiro faça uma grande partida e saia com esse título, né? E se for possível que ele esteja à beira do campo. Mas se a galera da Federação Mineira não liberar e ele ficar de fora também, o Martim Varini já comandou o time em outras oportunidades e é aquele negócio, né? O Pessolano vai estar ali passando as orientações para o cara, então eventualmente substituição, pedido, orientação, tudo isso o técnico pode passar. Não é a mesma coisa, mas é um paliativo, né? E o mais importante no trabalho do técnico é o que ele está fazendo essa semana e a gente não está vendo. E o resultado a gente verá no sábado. Em sua tradicional live, o Ronaldo falou a respeito da compra do Cruzeiro e reafirmou que espera que os seus pedidos sejam aprovados pelo Conselho, que se isso não acontecer, a situação do clube fica insustentável, e ele ainda falou sobre o valor inestimável que é o resgate do orgulho do cruzeirense. E eu concordo demais com essa coisa de que voltar a ter orgulho de ver o seu time em campo é uma coisa que não tem preço e é isso que realmente importa para o torcedor, né? Só que o Ronaldo, ele é um homem de negócios, ele não tá na figura aqui de um torcedor, ele não é um de nós, ele é um cara que está fazendo a compra do Cruzeiro. Então, ainda que o discurso seja bonito, a gente não pode se apegar ao discurso, a gente tem que se apegar ao que estiver devidamente estabelecido no contrato de compra do clube. E aquele contrato que foi vazado na matéria do Rodrigo Capello, ele não dá ao Cruzeiro garantias de que o Ronaldo tenha, de fato, nem que arcar com as dívidas do clube, nem que fazer aportes, além daqueles 50 milhões de reais. Então aquele contrato, ele realmente é ruim, precisa ser revisto. Espero, inclusive, que o documento que vai ser apresentado para os conselheiros analisarem nessa quinta-feira e que será votado na próxima segunda, seja diferente e traga, de fato, garantias para o clube. E quando eu falo em garantia para o Cruzeiro, eu não estou falando de dar garantia para conselho, não é nada disso não, gente. É garantia de quê? De que o Ronaldo será, de fato, responsabilizado pelas dívidas do clube, caso elas não sejam pagas no prazo de 10 anos, que é o prazo estabelecido pela SAF, porque eu acho que todo mundo já entendeu que os clubes brasileiros, eles não estão sendo vendidos pelo quanto eles valem. Eles estão sendo vendidos por aquilo que eles devem e pela incapacidade que eles têm de pagar a própria dívida. E é por isso que a gente precisa de um investidor, é por isso que o Ronaldo precisa entrar. O que ele promete no Cruzeiro não é uma grande injeção de capital, é uma boa gestão dos recursos e fazer com que o Cruzeiro gere muito mais grana. E eu acho, inclusive, que esse é o melhor caminho para a reestruturação de qualquer clube. Esse negócio de chegar um endinheirado, socar dinheiro no clube e dane-se, vamos ver o que dá, pode ser muito bom num primeiro momento. A gente tem exemplos como o do Chelsea, que deu muito certo, é um clube que cresceu demais a partir de um grande bilionário. E a gente tem inúmeros exemplos no futebol também que não deram certo, porque o cara bota um dinheiro, não tem o resultado que ele queria, ele pode se cansar do brinquedo e sair fora. Então, só para reafirmar mais uma vez, me parece sim que o Ronaldo e essa ideia de uma boa gestão seja exatamente aquilo que o Cruzeiro precisa, mas tudo precisa estar muito bem documentado para que o Cruzeiro tenha alguma segurança nesse processo, tá? E segurança não é discurso, é o que está no papel. O Ronaldo precisa sim se comprometer a assumir a dívida. Por quê? Pagando a dívida, gente, eu tenho certeza que o resto se ajeita, tá? Se o Cruzeiro tiver com salário em dia, ainda que a gente não tenha um elenco de craque, as coisas vão se encaminhando, a torcida sempre ajuda, a camisa ela é muito forte. O problema é que nos últimos anos a camisa tinha que jogar sozinha e nenhum time vai ter sucesso se não tiver nenhum projeto esportivo bem executado. Tá? Acredito sim que as coisas podem dar certo com o Ronaldo, mas esse contrato que vai ser apresentado precisa ser bem redigido e o Cruzeiro precisa ter segurança com relação aos investimentos do Ronaldo. Ah, mas ele não vai botar o dinheiro do próprio bolso. Se ele conseguir fazer o Cruzeiro gerar esse recurso, ótimo, gente. Ganha ele, ganha a gente, ganha todo mundo. O importante é que o Cruzeiro volte a ser forte. E eu não quero que o Cruzeiro seja um time forte nessa temporada ou pelos próximos 5 anos. Nós vamos ser cruzeirenses até o último dia da nossa vida, então a gente tem que querer o nosso time forte, saudável, podendo ser competitivo, é todo ano, nós não vamos abandonar, o futebol é assim, todo ano começa tudo de novo, as competições, a gente quer ser campeão de novo, então é assim, gente, é por isso que o clube tem que ser sustentável, e eu espero que a gente realmente caminhe nesse sentido, que o pessoal do Ronaldo, a equipe dele faça uma boa gestão, que tudo seja aprovado lá no conselho e que a gente possa voltar a se preocupar apenas com o que acontece dentro de campo.
campo. Com relação a transferências, o Globo Esporte informa que o Cruzeiro está acertando detalhes para a contratação do goleiro Gabriel Mesquita, do Guarani, por empréstimo. Mas o nosso clube terá uma fatia dos direitos econômicos do arqueiro de 23 anos. Gabriel, inclusive, que já se despediu do Guarani, mas as informações que foram divulgadas agora são diferentes das que foram faladas na semana passada, né? Que ele assinaria contrato com o Cruzeiro por 2 anos. Agora o papo já é que ele vai renovar com o Guarani, vem emprestado para o Cruzeiro até o final dessa temporada e o Cruzeiro fica com um percentual dele. Qual é o percentual? Isso aí ninguém informou. Mas haverá também nesse contrato de empréstimo uma opção de compra, caso o Cruzeiro queira ficar em definitivo com ele. E como já falei em outras oportunidades, eu não sei para que mais goleiro, tá? Acho que nós já estamos bem servidos na posição. Ter 4 goleiros de idade profissional é muito, porque o Rafael é o titular hoje. O Denivis, quando entrou, jogou bem e também não tem mais idade para jogar pela base. A gente tem o Gabriel Brazão, que está recuperando de lesão, mas não deve demorar muito para voltar a ficar à disposição. Quer dizer, nós já temos 3 goleiros de idade profissional. Ter um 4º goleiro, sendo que até a última vez que eu fiquei sabendo, goleiro só joga 1 por partida, né? Então acho assim que é resguardo demais ter 4 goleiros profissionais, sendo que a gente tem também alguns jovens de potencial como o Rodrigo Basílio, o próprio Otávio lá do Sub-17, né? O Ezequiel eu não comento porque eu realmente nunca tinha visto nenhuma partida dele e a única que eu vi foi aquele jogo do Campeonato Mineiro que ele acabou falhando, então eu prefiro não opinar sobre esse, mas sobre outros goleiros que eu já vi, nós temos sim caras de muita qualidade. Leandro Lima, empresário do volante Henrique, falou ao GE que seu atleta foi abandonado pelo Cruzeiro, que o clube tem ignorado as tentativas de contato do agente para resolver essa questão amigavelmente e que o jogador está precisando custear o próprio tratamento. E esse é um assunto muito complicado porque o Henrique tinha contrato com o Cruzeiro até dezembro do ano passado, tá? Terminou o contrato com o atleta, o jogador fica livre, o Cruzeiro não tem mais nenhuma obrigação com ele. Porém, a lei trabalhista, ela ampara, nesse caso, o profissional. Por quê? O Henrique estava machucado, é como se ele tivesse ali com um acidente de trabalho. Nesse contexto, você não pode mandar o cara embora. E basicamente o que o Cruzeiro fez foi o seguinte: acabou o contrato, irmão? Acabou a relação aqui. E pelo que eu pude ler aqui a respeito dessa lei, no caso, o Cruzeiro teria que manter o jogador com o contrato ativo enquanto ele não estiver plenamente recuperado para exercer as suas funções enquanto atleta de futebol. E aí fica muito complicado quando a gente considera algumas questões que aconteceram nesses últimos anos, né, nessa relação entre Henrique e Cruzeiro, que até meados de 2019 era uma relação positiva e que inclusive, né, era falado publicamente que a ideia da diretoria do Cruzeiro era que depois que se aposentasse o Henrique continuasse trabalhando no Cruzeiro. Mas puxando rapidamente um histórico, desde então a gente foi rebaixado, o Henrique foi emprestado para jogar pelo Fluminense, voltou no meio da temporada quando ninguém queria que ele tivesse voltado, mas ele voltou para cá, fez partidas ruins, se machucou, teve aquele episódio do acidente de carro, né? E depois ele sofreu ainda mais problema no joelho, precisou passar por outras cirurgias. E aí, se a gente quiser puxar um tiquinho mais pro passado ainda, lá em 2019, no meio daquela desgraceira toda que tava o Cruzeiro, o Henrique, enquanto capitão do time, sentou do lado do Itair Machado, falando que os jogadores estavam fechados com a diretoria do Cruzeiro. Não sei se vocês lembram desse episódio bizarro. E esse agente do Henrique, o Leandro Lima, também elogiou muito a diretoria do Cruzeiro quando eles fizeram a renovação de contrato do atleta, dizendo que tudo foi conduzido de uma forma espetacular. Isso é óbvio, né, gente? Afinal, o empresário ele sempre vai olhar o lado do seu atleta, não o lado do clube. As pessoas que deveriam olhar pelo clube, que eram a diretoria, que não zelavam pela instituição. E eu também não vou ficar aqui atribuindo que o Henrique está dizendo que foi abandonado, que ele é um coitado, qualquer coisa do tipo, porque não foram palavras dele, foram palavras do agente, tá? Mas sobre essa questão de abandono, que foi uma palavra que me pegou muito na matéria, né? Digamos que o futebol do Henrique abandonou o Cruzeiro muito antes, né? Ali em 2019 mesmo, o futebol desapareceu, é um cara que não conseguia ajudar em nada o clube e que até hoje parece querer voltar a jogar um futebol que claramente ele não consegue jogar mais. E eu não tô dizendo aqui que o Henrique tem que aposentar, que ele não pode mais ser jogador de futebol, mas jogar no Cruzeiro me parece uma coisa impossível, não tem mais clima para ele por essas questões extracampo e principalmente pelo dentro de campo, né? O momento do
Cruzeiro é outro perfil de jogador, é outra realidade, sabe? Então, assim, acho que o que precisa acontecer nessa história é todo mundo sentar. Se realmente o agente está tentando um contato com o Cruzeiro e o Cruzeiro está ignorando, é óbvio que o clube está errado nisso aí. Segundo essa reportagem, a dívida que o Cruzeiro tem com o Henrique hoje é na casa de 10 milhões de reais. Então, gente, tem que acertar essa questão dessa dívida. Se o Cruzeiro precisar custear o resto do tratamento do Henrique para essa recuperação da cirurgia do joelho, que pague também o tratamento, que o jogador receba o tratamento que a lei diz que ele tem que receber, mas que o Henrique tire da cabeça dele a possibilidade de voltar a ser atleta do Cruzeiro, porque esse lugar não cabe mais, sabe? Eu acho que a partir daqui, qualquer coisa que envolva Henrique e Cruzeiro só vai desgastar ainda mais uma história que já foi muito bonita e que hoje a gente se esqueceu, por exemplo, de tudo que o Henrique fez de bom pelo Cruzeiro até 2018, que era um jogador importante, ajudou a gente pra caramba nas Copas do Brasil. Lá em 2014 fez um campeonato brasileiro espetacular também, né? Depois de um 2013 que ele passou o ano quase todo se recuperando. Então acho que o jogador precisa entender também o momento dele se retirar. Não tô falando que o Henrique não pode jogar em outro lugar, ele pode se recuperar e jogar em outro clube, mas no Cruzeiro eu não consigo enxergar mais e eu acho que ele precisa entender isso, cara. Não dá, ninguém quer ele aqui mais. E fechando com o que mais importa, a CBF detalhou a tabela das primeiras 6 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos estrear contra o Bahia na sexta-feira, dia 8 de abril, às 9h30 da noite lá em Salvador. E na terça-feira, dia 12, 7 horas da noite, a gente encara o Brusque no nosso primeiro jogo em casa. Tabelinha braba, né? Já vamos começar enfrentando aí um time muito tradicional que estava na elite até o ano passado, que é o Bahia. Certamente vai ser um jogo complicado, mas me apegando aqui a uma lembrança completamente inútil e que não significa nada. A última temporada que a gente começou um campeonato brasileiro enfrentando o Bahia foi 2014. Naquela oportunidade, inclusive, o Cruzeiro venceu fora de casa por 2-1, né? E o campeonato terminou da melhor forma possível com o Cruzeiro com o título nacional. Tomara que 2022 seja similar, né? Que a gente consiga também vencer o Bahia nessa primeira rodada e que lá no final do ano a gente tenha motivos para comemorar, não necessariamente o título, né? O retorno para a elite do Campeonato Brasileiro. Mas se for possível ser campeão, eu quero também para que a gente possa encerrar esse período do Cruzeiro na Série B da melhor forma possível. E eu encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!